E aí, pessoal? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep. Eu sou responsável pelo investimento For You, então sejam muito bem-vindos. Aqui é um canal em que nós tratamos sobre análise técnica. Então, se você busca na internet conhecimento com relação à análise técnica, seja muito bem-vindo. Você encontrou o canal, tá? Na descrição do vídeo vou deixar o endereço das redes sociais, Telegram Basic. Simplesmente você vai pegar o link que está ali embaixo e você vai se conectar ao Telegram Basic. É um Telegram de grupo aberto. Telegram Pro é uma comunidade fechada em que eu passo análise dos ativos, passo análise semanal, diária, assim que eu vejo oportunidade, mensal, position, enfim, tá? E conteúdo educacional com relação à análise técnica para que você também aprenda análise técnica e não simplesmente fique entendendo a análise dos outros, né? Mas sim você faça seu tipo de análise, o seu tipo de operacional. Então eu busco ensinar isso também. Inclusive, estou até fazendo um material aqui, ó, sobre candles, né? Sobre candles. Então, aqui tem todo o cronograma que eu vou disponibilizar para a turma, tá? Tendência, o que são tendências, definição, topos e fundos. Agora eu estou aqui, ó. Candles, regras, definições, informações, depois já vai para suporte e resistência. Então, tudo isso aqui eu vou disponibilizar para o pessoal do Telegram Pro. O pessoal do Telegram Basic, eles vão ter direito a esses 3 temas. Para baixo, só o Pro. Tudo bem? Então, se você tem interesse, deixo aqui meu número de celular na descrição. Você entra em contato comigo através do WhatsApp. Bom, dito isso, vamos fazer um overview aqui do nosso Ibovespa, né? Então, para quem não conhece, esse é um gráfico de candle, né? Minha plataforma é a Profit, tá? Profit Chart. Então, basicamente, o que a gente tem aqui no índice, né? O nosso índice, ele está numa tendência de alta, isso é claro. Ele sofre uma questão de reversão de tendência, uma correção, daí ele, consequentemente, uma possível reversão de tendência, porque ele vem fazendo topos e fundos descendentes, tá? E o que ele formou aqui? Ele formou, que eu venho falando em todos os vídeos, um canalzinho de baixa, tudo bem? Ele vem fazendo um canalzinho de baixa. E ele vem trabalhando dentro desta formação. Só que se vocês perceberem, este canal, ou seja, esta linha de tendência de baixa que está servindo como suporte, ela foi testada aqui, ela foi testada aqui e ela teve vários testes aqui, tudo bem? E ela sofreu rompimento aqui. Aí vai aquela questão de, muitas vezes, divergência de análise. As pessoas podem perguntar o seguinte, Guilherme, por que a linha de tendência de baixa ela não está aqui? Seria esta acima. Se ela estivesse aqui, o índice teria retornado para dentro dela. Mas por que a minha é a tracejada e não esta amarela, esta linha reta? Por quê? Veja bem. Eu uso como base aquilo em que foi mais testado. Se eu usar esta amarela, eu vou ter um teste aqui, vou ter um teste aqui e um rompimento aqui. Não faz sentido eu usar uma linha de tendência de baixa em um cenário em que teve poucos testes. A minha base para a construção de uma linha de tendência de alta de baixa, ela também vai se basear no quanto aquilo foi testado. Então, se eu tive mais testes dentro desta linha, ou seja, a minha linha ela tem que ser esta daqui. Esse é o ponto importante para os investidores. Esse é o ponto de maior impacto e pausa nos preços, né? Porque ó, teve teste aqui e olha como testou a linha de baixa, a linha de tendência de baixa. Olha aqui, ó, linha de tendência de baixa. A diferença está aqui, ó, ao invés de eu pegar no topo do pavio, eu estou pegando no corpo, né? E olha aqui, ó, como testou e respeitou. Aqui rompeu, tá? Então, eu estou pegando essa linha de tendência de baixa nos pontos mais críticos do preço, né? Então, às vezes tem essas divergências, né? Mas voltou. Não voltou. Esse é o canal, né? Esse é o canal. Tudo bem? Então, dito isso, o que nós tivemos aqui, né? Nessa semana?
que o índice fez? Ele fez um fundinho aqui, que é o nosso famoso 1, 2, 3, tá? Aí ele vem superar a máxima desse cara, deixa um fundo. Feito isso, o que ele faz? Ele faz essa perna de alta, bonita. Aí ele lateraliza num dia, no outro dia ele vem e faz uma correção, nesse caso no preço, uma correção mais forte. Mas para mim ainda, tudo bem. Veio fazer o quê? Um pullback do movimento. Então, para mim, o índice ele fez isso daqui, ó, perna de alta, faz um topo. Aqui ele fez um topo e vem fazer este movimento que nesse momento eu entendo como um pullback. Nesse momento eu entendo como um pullback do movimento de alta desta formação deste fundo, tá? Aí ele deixa um candle, esse candle é uma verdade, esse candle é um candle de possível reversão de tendência. É um candle de possível reversão de tendência. Mas ainda assim eu tenho regiões para segurar o preço. Tem essa linha de tendência de baixa e tem essa região aqui que agora está servindo como um suporte, não mais como uma resistência. O que o índice não pode fazer? E fora que eu tenho as médias, né? Como suporte móvel. O que o índice não pode fazer? E para que de fato isso seja um movimento caracterizado como um pullback. O índice ele não pode perder esta região dos 114.808,30. Ou seja, ele não pode fazer este movimento. Porque se ele fizer esse movimento, um movimento mais forte, aí de fato ele volta para o canal de baixa. E ele voltando para esse canal de baixa, a gente tem uma região de suporte dos 110 mil. Aí nós teríamos dois cenários para essa questão se ele voltar. Ou ele busca os 110, ou a gente pode traçar uma retração. E se a gente traçar uma retração, se de fato ele voltar para o canal, a gente tem esses alvos traçados. O meu último alvo seria o 61,8%. Se perder aqui, aí busca suporte. A probabilidade aumenta. Tá? Mas lembrando, não é tão simples voltar para dentro desta região com todas essas barreiras daqui. O índice, o que ele fez? Ele nada mais fez do que respeitar esta região de resistência dos 116.550 e respeitar esta região do suporte do 114.808. Ele está dentro dessa região. Tudo bem? O cenário que poderia ser feito, se não houver uma correção mais abrupta do preço, é uma lateralização. Perceba o que foi feito aqui no passado. Ele faz um fundo, tudo bem? Aí ele faz uma perna de alta, parecida com essa, tá? Aí o que ele faz? Correção no tempo, percebe aqui? 1, 2, 3 dias, paulada para cima. Aí, aqui ele fez um movimento mais abrupto para baixo, que foi todas aquelas questões que envolveram lá a fala do Lula, enfim, teve puta interferência, não, a interferência foi aqui, né? Mas aqui teve alguma interferência também, que eu não me recordo qual que era, mas ele fez uma correção no preço. Aí ele voltou a subir. Então, ele pode seguir esse mesmo cenário daqui. Uma correção no tempo, tá? E ficar mais lateral, respeitando suporte, respeitando resistência. Eu não acredito, depois de um candle desse, extremamente forte, na ponta da venda, que nós tenhamos já na própria segunda-feira esse movimento, superando resistência, enfim, não acredito. Eu acredito muito mais numa correção no tempo, né, do que propriamente uma alta, né, um candle muito forte, de 1,18% de baixa, tudo bem? Com uma amplitude forte, né? Ainda assim, nós temos a média apoiando aqui o preço. Então, isso é bom. Tudo bem?
Então, vamos ver o comportamento na semana que vem, mas basicamente eu entendo dessa maneira. Depois conseguir superar essa região dos 116.550, aí a gente já tem os alvos para cima, né? 119, 120, que daí é o mais projetado aí para cima. E se vocês observarem também, não está de todo mal assim o índice, né? Então ele faz um topo aqui, faz um fundo. Fundo 1. Aí depois ele vem aqui, faz mais um fundo. Fundo 2, fundo ascendente. Então, o que ele pode vir fazer aqui? Fundo 3, né? Então, não está de todo mal assim. É que ele está meio devagarzão, né? Está meio oscilando com uma alta volatilidade. Temos as questões internas aqui, enfim. Mas, enfim, ele está fazendo o seu papel, está fazendo fundos ascendentes. Tudo bem? No semanal, o que a gente tem no semanal? No semanal a gente tem o seguinte, ele fez um movimento aqui, ó, de fundo, né? E um candle forte. Aí ele permaneceu lateral aqui, respeitando suporte, respeitando resistência. E percebam, olha o candle com pavio extremamente forte, pavio inferior, ou seja, ponta vendedora veio, empurrou, comprador, vamos para cima. Mesma coisa aqui, deixou um pavio inferior, vendedor empurrou para baixo, comprador empurrou para cima, venceram os compradores nessas 2 semanas, né? Nesta última semana, já deixa um candle um pouquinho mais perigoso, um pouquinho mais perigoso, um candle um pouquinho mais de dúvida. E perceba que no semanal, o corpo real ainda ficou para dentro do canal de baixa, mas ainda assim a gente tem um apoio aqui da média de 21 períodos. O diário, eu diria que ele, mesmo com aquele candle, ele está mais bonito do que o semanal, tá? Tá vendo que ele deixa um pavio aqui porque ele foi testar a região do 116.550, que é a resistência, e não teve força suficiente para romper. O que para mim isso indica, né? É um candle perigoso, né? Um candle perigoso, porque diferentemente desses 2 semanas aqui, ó, em que os compradores venceram, aqui basicamente os vendedores venceram, né? Fechando a semana aí ainda no positivo, deu quanto que deu? Vamos ver. 0,41% no positivo, beleza, mas a formação do candle não agrada. A formação do candle não agrada, né? Então, precisa só tomar cuidado aqui, ó, de ter um pouquinho mais de uma correção para vir buscar média para depois voltar a subir. Mas eu ainda assim eu acredito mais uma consolidação, ou seja, numa correção no tempo, do que propriamente perder mínimas aqui, né? Perder essa mínima daqui, né? Não vejo sim com todo esse sentido, tá bom? Mas assim, deixou o mercado no semanal um pouquinho mais cauteloso, tá? Vamos cair aqui para o diário rapidinho, só para a gente dar uma olhada no volume. Ó. O volume vendedor foi um volume fraco, ou seja, está sendo um volume descendente. Foi um volume forte aqui. Na quinta, o volume na sexta foi um pouco mais reduzido, se comparado à da quinta. Isso é bom. Então, está entrando volume. E aqui, ó, no OBV, basicamente, a gente teve um topão aqui, né? E ele está vindo buscar novamente a região do suporte. A região do suporte é justamente onde ele está, não tem uma divergência, tá? Vamos cair para o 60, só para a gente entender. Ó, no 60 fica claro, né? Inclusive, antes de acontecer esse topo, esse toque aqui, eu fiz o giro no mercado, o giro do meio-dia, que está o vídeo aí, em que eu comentei que o índice poderia sim vir fazer o quê? Um pullback aqui, um teste, né? Na linha de tendência de baixa. E de fato ele veio. Ele veio buscar esta região. E vejam que ele testa e deixa um pavio inferior. Ou seja, os vendedores empurraram, os compradores falaram, não, calma aí, vamos para cima. Vamos para cima, vamos respeitar essa região, né? Teve o fechamento aqui no 115, ainda assim os vendedores empurraram para baixo, mas não conseguiram fechar na mínima aqui. Tudo bem?
E está naquela linha de briga do 115 503, que é uma região extremamente brigada entre ponta compradora e ponta vendedora. Esta linha é uma linha que eu criei aqui, vamos supor, linha imaginária, assim, em que eu defino as oportunidades de compra. Para mim, a oportunidade de compra boa é para cima desta linha, né? Para baixo, vou mais observar o mercado do que propriamente entender alguma coisa na ponta, executar alguma coisa na ponta da compra. Então, esta linha é a linha intermediária para pensar em alguma oportunidade de compra. Bom mesmo é superar aqui o 116,550, né? Aí a gente tem tudo para poder subir como um foguetão aqui para o 119, tá? Mas o semanal é isso que a gente tem também, né? A gente tem essa linhazinha. Ah, meu filho está gritando aqui do lado, está com saudades de mim. E a gente tem essa linha, né? Basicamente também no 60 minutos. Beleza? Então, isso daí é pro índice Ibovespa. Beleza, pessoal? Então, valeu, um forte abraço. Esse é o giro aí do Ibovespa. Até mais.